Estamos de volta com o nosso Na Geral, no segundo tempo. E neste segundo tempo nós vamos falar sobre Copa Norte, mostrar gols para você, também com algumas entrevistas. Lembrando que o nosso e-mail é programanageral@gmail.com. Mais uma vez comigo, os companheiros Luiz Fossili e Lori Michels. Vamos começar pelo mais novo. Tudo bem, Lori? Tudo bem, Flávio. Gostei do mais novo. Olá, o amigo que está nos assistindo mais uma vez aqui Na Geral. E cumprimentar o meu companheiro de comentário aqui, o ilustríssimo, que para mim é uma honra estar no lado dele também, o Fossili. Mas eu falei o mais novo na imprensa, não quer dizer idade. Também tem isso, né? Não pode... Fossili, tudo bem, Fossili? Tudo bem. Certinho? Eu quero parabenizar a produção para trazer a garotada, né? A nova geração do tênis. Ó, desliga lá. Desliga lá, Desliga lá o bicho. Porque... Ele é novo, ele está começando agora no ramo, entende? O telespectador. Ele está começando agora no ramo, então ele esquece de desligar o telefone, aquele negócio, mas tudo bem, ele aprende. Acontece. Acontece. É o imprevisto, né? É verdade. Aliás, quem trabalha no rádio tem que ter essa coisa do imprevisto. Mas parabenizando a produção pela visibilidade aí da nova geração do tênis, né? Nós que somos da época do Rakoff, do Zeca Santiago, fizemos o primeiro jogo do Gustavo Kirchner, quando começou a defender Concórdia, para quem não sabe, nos Jogos Abertos, né? Época boa, fase da década de 80, quando o João Gaspar comandava a Comissão Municipal de Esportes, o Zeca Santiago tinha uma equipe espetacular e por aí afora. Então, parabenizar a produção por essa nova alternativa, esse novo espaço que mostra e dá visibilidade às novas gerações, aos novos ídolos, quem sabe, tomara do futuro. Bom, e falando em tênis, voltando a falar em tênis, está acontecendo em Joinville, começou nesta sexta-feira, sábado e domingo, uma etapa do micro-regional aberto, né? E essas competições estão acontecendo no Joinville Tênis Clube. Então, aí o dia todo. Você que curte tênis, que gosta de tênis, pode dar uma passadinha lá no Joinville Tênis Clube, tá certo? E acompanhar, então, o micro-regional aberto que está acontecendo na sede do Joinville Tênis Clube. Bem, nesse segundo bloco nós vamos falar mais do que nunca sobre Copa Norte. E, aliás, a grande surpresa, se é que a gente pode colocar assim, foi a eliminação do Santos, que havia vencido o jogo aqui, diante da poderosa Tupi, né? E tinha uma excelente vantagem, evidentemente, só que lá na casa do próprio clube, em Campo Alegre, acabou perdendo e, consequentemente, foi eliminado. Antes do Lori, que esteve lá acompanhando esse jogo, falar uma coisa, nós vamos mostrar os 4 gols desta partida, já que a Tupi venceu o jogo por 3-1, como a Tupi venceu 3-1 lá, o Santos tinha vencido 3-2 aqui, consequentemente, a equipe da Tupi foi beneficiada por ter marcado 2 gols de diferença. Então vamos mostrar aí os gols de Santos 1, Tupi 3, jogo que aconteceu lá na cidade de Campo Alegre. Aí vocês estão vendo as imagens, o primeiro gol da partida, o gol da Tupi e um belíssimo gol, esse foi o Sinésio, né, Lauri? Primeiro gol. Que zagueiro, hein? O Sinésio, aí houve, parece uma reclamação de toque, alguma coisa, mas não houve nada disso, né, Lori? O pessoal tocou, que ele conduziu com a mão, mas... Não houve nada não, olha lá, foi normal. Não, houve o toque do zagueiro. E ele inteligentemente, botou lá no cantinho, o zagueiro virou pro lado errado, ele deu de prima, de aí 1-0 Tupi, aí 2-0, pênalti. Duvidoso, hein? Não sei se o cara acertou, eu acho que foi mais, olha só. Nós vamos mostrar mais uma vez. Errou o tempo da bola, né, Flávio? Errou o tempo da bola. O cara foi muito acho rápido. Ali mais esperteza do cara da Tupi. Da Tupi, Ele deixou a perna, na queda ele deixou a perna. Aí, é chamado o tempo da bola, né? E o Anderson na cobrança. Com tranquilidade, com categoria. O Anderson é lá de Rio Fortuna. Aprendeu bem a cobrar pênalti. E deu até uma paradinha ali, ó. Tem uma paradinha, jogou a bola no canto esquerdo do goleirão, sem chance. O pessoal do Santos pela paradinha? Não teve não. Uma paradinha normal, né? Mas não pode? Não, ali nesse caso pode. E aí o terceiro gol da Tupi, do Sinésio também. Errou o chute e acertou o canto, hein? Como diriam os antigos narradores, ele pegou na orelha da bola. Na orelha da bola. Pegou na orelha, dá uma olhadinha só. Quem dizia isso muito era o Ivan Portunião, lembra? Olha só, Pegou na orelha mesmo. Ele errou o chute, pra falar a verdade. Não estou querendo desmerecer o teu gol, Sinésio, mas não pegou como deveria, mandou no cantinho. E aí 3-0, cara. 3-0. O goleirão caiu atrasado, né? E aí o único gol do Santos. Aliás, um gol meio esquisito. Né? Não sei se ele foi tentar dominar, não sei o que eu vi. O goleiro vinha saindo, ele conseguiu bater na bola e tirou o goleiro no contrapé. Filho do Laureano?
Que marcou o gol? Ah, É o Miguel. Esse é o Miguel. Pois é. Já que fez o gol. Deu uma de Miguel ali então, Olha, né? olha lá, ó. Um lance meio esquisito. Ele foi tentar o domínio e acabou deslocando. Daqui a pouco a gente vai mostrar os gols de América e Juventus, ou melhor, Juventus e América, já que o Juventus era o mandatário. Lori, você que esteve lá, 3-1 para a equipe da Tupi. De repente, o que aconteceu? O da Silva botou o time demais atrás, já que a Tupi fez 3-0. Parece que até meio ao 2-0 no primeiro tempo, né? 3-0 quase que ao natural. E depois o Santos correu atrás e parece que não conseguiu. O que houve, Lori, afinal de contas? Olha, Flávio, eu já havia comentado na semana passada que a Tupi teria condições de ir a Campo Alegre e buscar esse resultado que lhe favorecia. E foi o que aconteceu. Eu estive lá, presente lá, o que a gente viu, uma Tupi determinada, não tinha bola perdida. A Tupi foi realmente determinada a trazer a classificação para Joinville. E o Santos, não que o da Silva colocou a sua equipe muito defensivamente, ele se precaveu, né? Ele tinha uma vantagem, então ele tentou proteger. Talvez protegeu demais, mas não dá para condenar ele. Mas ele não ele entrou só com o Cupi na frente, foi isso? Não jogou com 2 atacantes? Quem tinha jogado na partida aqui parece que ficou fora? Não. Ele entrou com 2 atacantes, os mesmos atacantes que jogaram a primeira partida. Ele voltou um volante que teve que jogar no gol no primeiro... na primeira partida, que também é goleiro, também faz de goleiro, e voltou esse time. Agora, esse jogador também que se contundiu logo no início, numa disputa de bola, mas eu não posso aqui tirar os méritos da Tupi em momento algum. A Tupi é um time superior à maioria dos times aí que a gente costuma ver aí no amador, e com todos os méritos a Tupi foi lá e buscou a sua classificação. Você sabe, a Tupi ela treina, ela tem um condicionamento físico muito bom. Nós havíamos comentado aqui no programa anterior, viu, Flávio, que a Tupi ficaria mordida. Ela fez um jogo-treino com a equipe júnior do Joinville no feriado de 9 de março. E nós comentamos aqui que haveria uma interferência, uma influência, uma ingerência natural na produção da Tupi no jogo contra o Santos, que perdeu em casa. E eu senti com alguns jogadores, que a gente tem um bom relacionamento, e com o Santos, que os caras estavam mordidos. Agora, sem tirar o mérito da Tupi, todo treinador que entra com uma vantagem e joga por essa vantagem, chamado empate, perde jogo. Isso é a coisa natural do futebol. Bom, evidentemente que, como você disse, ele não pode tirar os méritos da Tupi. Agora aqui foi surpreendente pela situação como a coisa apareceu. O Santos vencendo aqui, 3-2, tinha essa vantagem. Dependendo do placar, poderia perder até por um gol de diferença, né? Dependendo do... E um fato interessante na Copa Norte foi na abertura. O Estrela tomou-lhe um balaio em casa, e quem que imaginaria que teria que reverter o quadro com gols, ou seja, mais de um lá em Jaraguá, e acabou fazendo 5. Então o futebol prega umas peças, às vezes, que... E tem fatos interessantes aí, Fábio. Normalmente, o Estrela jogou sempre a primeira em casa e decidiu fora. As 2 vezes se deu bem. Agora inverteu. Inverteu-se. Né? Agora, às vezes, acontece isso aí. Teve times no ano passado também, que mandou primeiro o seu jogo em casa e decidiu fora e passou. E quando foi decidir em casa, acabou não passando. E tu colocou que o jogo do Santos e do Tupi seria em São Bento, mas acabou sendo em Campo Alegre. Houve o prefeito de Campo Alegre, devido à festa, houve Festa da Ovelha. A festa da Ovelha, por sinal, foi muita gente, uma excelente festa. O prefeito, na última hora, decidiu... na verdade é o seguinte, Facílio, ia ser usado para pouso de helicópteros. Mas o helicóptero deu um problema técnico na saída lá de Itajaí. E aí aquela região é perigosa, tá caindo muito. E aí, como andou já muito. caindo alguns helicópteros na região, decidiu-se por melhor não arriscar. O pessoal não caiu na ovelha ensopada lá. Exatamente. Tá certo. Bem, agora nós vamos assistir aos 8 gols. Foram 8 gols da partida entre Juventus e América, jogo que aconteceu no H de Brito. E o Juventus, que esteve com a classificação na mão, começou bem, marcando, etc. e tal, e de repente, no último momento, né, o América conseguiu fazer a diferença de 2 gols, como fez, no caso, 3 gols fora. O América continua na competição e o Juventus acabou caindo fora. Vamos então ver aí os 8 gols dessa partida. Placar final: 5 para a equipe do Juventus, 3 para a equipe do América. Aí a cobrança de um escanteio, bola na área. E o primeiro gol Paulo César. do time Paulo Henrique. do Juventus. O Paulo Henrique. Filho do Silvio, goleiro. Certo. Silvio, Silvio, ex-goleiro Jack, né? Paulo Henrique Nunes. Tá aí, ó.
Que posicionamento. Houve um corta-luz dessa ali, digamos defesa do assim, América, hein? e o Paulo Henrique mandou para dentro. 4 homens da bola, 1 a perderam 0 na para a equipe dividida. do Juventus. Grande lançamento, Esquerdinha. esquerdinha bateu cruzada, a bola ainda tocou no goleirão velho ali. esquerdinha? Não, no zagueiro. Outro. Tocou no zagueiro. Jogou no Garuva na temporada passada. 2 a 0 bom, para a equipe bom, garoto, do... bom. Aí o América desconta. Pegou de virada ali, um bonito gol, hein? Bonito, hein? Foi o Emerson Lima. De Emerson virada. Lima? É. Pô, meu amigo. De virada. Aliás, ele esse pegou guri é de iluminado em surpresa. marcar gols bonitos, né, Flávio? É, exatamente. Esse guri é Fazendo iluminado. 2 a 1. Aí o time do Juventus já começava, né, a ficar preocupado. Mas o Juventus faz o terceiro. Contra-ataque rápido, lançamento para o meio. Quem é que fez esse aí, Lori? Você lembra? Desse gol aí? Esse foi o Murilo ou não? Esse foi Felipe Nabor. Felipe? Não, Felipe. Richard. Richard Tobler. Exatamente. Richard O Tobler. Richard, O que era Richard do Garuva. que fez. E que foi garoto do juvenil. Do Aí Júnior já do segundo Joinville. tempo. E o Juventus marca o quarto, olha só. A bola subiu. Aqui, Ó, Murilo. mais ou menos como o chute do Sinésio, pode ver. Ele Errou pegou, e acertou? errou e acertou. Houve a primeira batida, a bola bateu no zagueiro, sobrou Voltou limpo, olha lá. Nos Bateu dois no- zagueiros. Bateu no Benção. Ele Bateu nos dois. chuta, olha só, Agora, ele erra o chute Que teta essa defesa do América, e né? faz o quarto gol. Ó. Aí o América desconta. Cruzamento Tiro para de a área. meta, hein? Tiro de meta. Olha só, Emerson Lima, Oportunista, né? de Olha novo. lá, tiro de meta, hein? O cara tomar gol de tiro de meta, gente. Aliás, Se bem que o campo do H de Brito ali é pequenininho, mas falar olha em só. H de Brito, no Dorival de Brito Silva em 77. Bobearam ali e o Emerson me dá um toquezinho de esquerda. A bola Tu ainda lembra bate o na gol trave e de- entra. O gol de goleiro para goleiro? O João Mendes do Colorado e o Zico do E, Toledo do e Paraná. aí o terceiro, do velho e Ó, querido olha quem Benção. sobrou. Olha só, ó. Camisa 10? Parou no Benção. pé do Benção. Ele também não acertou o chute como deveria, ó. O Penso A jogando cabeçada pra do 10. zagueiro. Na primeirona ano passado, Facile, também, no último minuto do jogo, Olha, sobrou a bola pro eu não Benção. sei se Foi, essa bola foi. entraria, hein? E aí, o quinto gol do Juventus é Uma penalidade. gol de pênalti. Meu Deus do céu. Gol de pênalti. Que foi o esquerdinha que bateu, né? Ricardo. O Ricardo, com toda a experiência, dá um... Pênalti, houve reclamação, etc. E o árbitro, tal. E ali a cobrança. só uma curiosidade. 5-3 para a equipe do... O árbitro, o Salazar, o presidente da Liga de Itapuá, Tapuá? que já foi aí- árbitro profissional, CBF. Aí, no contra-ataque do América, Meu. é um lance, bela defesa ali. Mas placar final, 5-3 para a equipe do América, consequentemente, deu pro Juventus. O que houve com o Juventus, Lore? O que você acha que aconteceu com o Juventus, que de repente não conseguiu, em casa, garantir a sua classificação? Olha, Flávio, eu acho que o Juventus fez o seu papel, venceu bem o América, 5-3 é um placar, venceu bem. Atípico, né? Atípico. Apenas o problema da Copa Norte é que é o regulamento, tomou os 2-0, não fez nenhum fora, e aí ficou difícil. A cada gol do América se complicava mais. Praticamente tinha que fazer o dobro, né? Exatamente. Aí no É o campo... regulamento da Copa do Brasil, É, né? Exatamente. regulamento, E mesmo aí regulamento. ele chegou a fazer o placar que lhe interessava. Mas no campo, a gente conhece bem lá o campo do Juventus, é muito difícil você segurar um placar no campo do Juventus. E o América, a gente sabe toda a sua experiência, é um elenco muito experiente, de jogadores aí que já tiveram boas passagens pelo profissional e já demonstraram isso na primeirona, que é um elenco que a hora que chega para decidir nesse tipo de competição é muito forte. Tanto é que o América já é tricampeão da Copa Norte, ele vai em busca do Tetra. O Galo da Zona Norte é... Agora tem um detalhe, cada jogo é uma história, cada jogo é uma estratégia, mas tem um detalhe. O Flávio sabe disso, como foi um bom zagueiro, né? Grande zagueiro. Agora, Flávio Silveira foi um grande zagueiro. Agora eu vou te dizer um negócio. Quem não conhece o Bananal, com todo o respeito ao nosso querido H de Brito, né, o estádio. Quem não conhece que a dimensão é pequena. E o Juventus em casa, com aquela vantagem que tinha, tomar gol de tiro de meta, como vocês viram aí, é inconcebível. Aí é pedir realmente para entregar o título para o Galo da Zona Norte. Por isso que eu estou de luto. Bom, nós temos ainda, nesse bloco, nós temos aí as entrevistas com o da Silva, técnico do Santos, falando da derrota, né, da consequente classificação para a equipe da Tupi. Depois o Sandro Rodrigues, que já fala do próximo jogo, próximo adversário, no caso da equipe da Tupi. Jogo e também, que é hoje, né, Flávio?
E também o Marcos Roberto Banhara, que é o presidente da Liga São Bentense de Futebol, que este ano é o organizador da Copa Norte. Essas reportagens que foram feitas pelo Lori na semana passada lá na cidade de Campo Alegre. Vamos a elas. Da Silva, hoje o Santos não conseguiu encaixar aquela marcação que sempre você conseguiu implantar na sua equipe. Foi a super vontade da Tupi que definiu esse jogo, ou foi a falta de sorte também, porque criou-se bastante na segunda etapa e não foi concluído? Claro que a Tupi também teve boas oportunidades, mas o Sandro destacou a vontade de vencer da Tupi. Você concorda com isso, da Silva? É verdade, você vê que a Tupi, ela perdeu o primeiro jogo em casa, estava na necessidade de vencer esse jogo aqui de volta, né? Eles vieram com muita vontade, muita determinação, mas eu acredito que foi um jogão, um jogaço de bola, né? A nossa equipe levou 3 gols no primeiro tempo, com uma falta de atenção na marcação, justamente isso que você falou anteriormente. Nós estávamos meio dispersos um pouco na marcação, não conseguimos marcar direito, eles fizeram 3 gols. Mas na segunda etapa a gente botou o time para frente, o time foi para cima da Tupi, conseguiu diminuir com um gol. Tivemos 2, 3 chances claras de fazer o segundo gol, mas não conseguimos. Méritos para a Tupi, que também merece, o time batalhou, lutou do começo ao fim e levou a classificação. O confronto agora, América e Tupi, é um confronto já muito antigo, 2 equipes muito fortes dentro do futebol joinvilense e que vai ser um grande jogo, uma grande semifinal. Eu posso dizer até, Sandro, que seria um jogo até para a final? Sem dúvida, 2 equipes que sempre estão beliscando, né? Sempre chegando hoje eu diria que é o maior clássico do futebol amador de Joinville, né? Tupi América. Durante muitos anos aí a Tupi América decidiram títulos, né, em Joinville, na região. Então eu diria que vai ser um jogo bastante interessante, é um jogo que não tem favorito, é um jogo que quem tiver mais vontade com certeza vai sair vitorioso, e a nossa equipe, se continuar do jeito que jogou hoje, que é do jeito que eu gosto de ver, uma equipe que não tem bola perdida, né, que procura ter um pouco de calma na hora de passar a bola, então com certeza com certeza teremos bons resultados daqui para frente. Estamos aqui com o Banhara, Marcos Roberto Banhara, o presidente da Liga de São Bento, que está organizando agora em 2012 esta Copa Norte. Como é que você está avaliando até nesse momento a Copa Norte, a 9ª Copa Norte 2012? A Copa Norte está sendo um sucesso total. A Copa Norte ela se firmou no calendário regional. Nós tivemos algumas dificuldades no início, né, da Copa Norte, as anteriores, e essa Copa Norte ela coroou de êxito, seja no número de equipes, que atingiu 16, o maior número que teve até então, com 2 equipes lá de Canoinhas querendo entrar e Mafra demonstrando interesse, e com a equipe de Blumenau, que não pertence, em tese, à região norte, mas resolveu participar, e isso demonstra que a Copa se firmou definitivamente. Banhara, você acha que poderia ser mudada a forma de disputa da Copa Norte, sendo que no oeste do estado e na Interligas em Florianópolis é feito por chaves? Olha, na minha opinião pessoal, eu não concordo, porque o sistema de chaves acaba dando problema no amador, né? Que se a equipe já não tem mais chance, pode ocorrer WO, e também o calendário, que ele é exíguo. Então essa fórmula de mata-mata eu acho que é excelente. Tá, então, primeiro vocês ouviram o da Silva, o treinador da equipe do Santos, dando as suas explicações e parabenizando, inclusive, a Tupi por esta conquista, né? E depois o Sandro Rodrigues, já falando do próximo adversário. E, por fim, o Marcos Roberto Banhara, que é o presidente da Liga, que justamente está organizando aí a Copa Norte de 2012. 2 detalhes, Flávio. Diga, você. Primeiro, a aparência do Chico, né? Que é o da Silva, com o Banhara, o mesmo cafanhaque, mesmo, parece o Lindomar Castilho. Lembra do Lindomar Castilho? É outra situação. Discordo do Banhara. Eu sou um pouco mais, eu sou da era Xuxa, você já entende? Não Lindomar Castilho. Assim. Depois assassinou a esposa, não sei porquê. Ele não se bate na esposa. Agora, o detalhe, eu discordo do Banhara. Parabenizar aqui o Lori pela questionamento da Interligas do Oeste, né? Aqui tem a Primeirona, que é um campeonato mais longo e tal, mas eu já propus aí, como cronista apenas,
Por que não fizesse uma experiência de uma edição da Copa Norte, na 10ª edição ano que vem, com Chaves? Porque o mata-mata tem clube que prepara-se, os clubes de Joinville, Flávio, se preparam, fazem um laboratório, uma pré-temporada, e o América que eu digo em relação ao ano passado, para a primeirona que começa em maio. Então o cara pode começar a competição e até abril, na final. E tem gente que aí cai no primeiro jogo lá, toma uma beabada de 5, no segundo não reverte, daí todo o investimento fica para 2 finais de semana. Ou usa-se uma segunda equipe. Então eu acho que o Banhara aí deveria repensar aí, e quem sabe fazer aí por Chaves também. Bem, nós vamos ainda ter mais um bloco aí para conversar mais um pouquinho da Copa Norte, até porque nós temos que, o Lori vai dar mais detalhes aí com relação a esta próxima rodada, que está acontecendo neste final de semana. E mais algum detalhe, até mais um minutinho ainda nesse bloco, Lori. Não, eu só queria destacar que hoje temos aí América e Tupi, a partir das 15h30 no Sadala Mingane, Estádio Olímpico, com a arbitragem Marcos Gonçalves de Souza, Liga de São Bento, no apito, que é o Vera Verão, conhecido como Vera Verão, Marcão. Poderoso! Todo mundo conhece. O Vera Verão é parecido mesmo. É bem Fiz parecido. um jogo dele do Serrana. Isso, mas é uma excelente pessoa. E amanhã, dia 25/3, Santa Cruz e Estrela da Praia, lá na Enseada, Sociedade Esportiva. Depois, no outro bloco, eu quero perguntar para você, não sei se você também tem alguma coisa, sobre esse time do Santa Cruz, que para mim vem sendo a surpresa. Né? São Francisco teve um campeonato meia boca, se é que teve campeonato? Não, foram teve 2 times. Dois times. Então, Flávio, só para terminar, no estádio Sociedade Recreativa Esportiva Enseada. Tá então vai certo. ser lá na Enseada. Ia ser no Ipiranga, mas daí não houve acordo Quem lá. Quem estiver na praia, quiser dar uma saidinha ali Do depois lado almoço, da casa da minha sogra, pronto. Quem Pronto. Tranquilo, estiver lá tranquilo. na praia, almoçou e quer esperar o sol baixar, dá uma chegadinha lá na Sociedade Enseada e assista, com certeza, uma excelente partida de futebol. Muito bem, então, gente. Nós vamos agora para mais uma paradinha e já nós vamos voltar aí para a prorrogação com os devidos acréscimos, a última parte aqui do nosso Na Geral aqui na TV da Cidade. É só um instante.